Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Entraremos hoje no assunto de NR26, sinalização de segurança. Por que isso é importante? Segurança sempre é algo complicado de conversar aqui no Brasil, já que, na minha opinião, nós brasileiros não temos, vamos falar assim, uma atenção especial voltado para a segurança. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu gostaria de abrir um vídeo, o motivo, o porquê que a segurança, as sinalizações de segurança, ela é importante. Vamos lá. Então, pessoal, hoje nós temos sinalização de segurança, é algo extremamente importante, e as nossas leis, as nossas regras, elas são feitas baseado internacionalmente, tá? Na seguinte situação, a mesma ideia, a mesma simbologia que nós usamos aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, vai ser uma simbolização, vai ser o uso de símbolos e regras muito parecidas, tá? É bem interessante, e eu até afirmar isso, que as nossas leis, as nossas regras são muito boas, tá? As nossas normas são ótimas. O que a gente tem um probleminha aí é na execução. Mas as nossas regras e normas são muito boas, pessoal. É padrão internacional mesmo. E para entrar no assunto de segurança, sinalizações, na parte de rótulos, como nós organizamos, como podemos obter essas informações, eu gostaria de entrar um pouco no assunto de agentes químicos, já que eu acho bem interessante utilizar como base os químicos para esse assunto dessa matéria. Então, nós temos aí as partículas sólidas, poeiras, fibras e fumos. Poeiras é muito simples aqui no nosso dia a dia. Podemos pegar um exemplo da Galvani. A Galvani, ela tem o risco químico dela principal é na base da poeira, porque lá tem muitas partículas sólidas, que a gente passa lá, isso é nítido, Fibras, nessa rotina de fibras, eu acredito que na parte dos algodões é um exemplo muito bom, tá? A fibra do algodão, ela chega a ser muito pequena mesmo, então eu uso como exemplo na parte de fibras a parte do algodão. Nos líquidos nós temos névoa, neblina. Eu tenho um exemplo muito interessante sobre a névoas, em relação a produtos químicos. Eu vou colocar um videozinho para vocês, espero que gostem.
Sexta-feira, 5 de dezembro de 1952. Londres amanhece sob uma espessa nevoeiro amarelo. Esta grande poluição atmosférica continuou durante 5 dias, deixando a cidade inteira com falta de ar. Em 5 de dezembro, a visibilidade caiu a poucos metros. Em 7 de dezembro, a visibilidade chegou a apenas 30 centímetros. O nevoeiro era tão denso que as pessoas não conseguiam ver seus pés. A maioria dos transportes públicos e voos foram cancelados. Trens colidiram. Teatros e cinemas foram fechados porque o público não conseguia ver o palco. O dióxido de enxofre e outros poluentes se misturavam com as partículas de água para formar ácido sulfúrico e clorídrico, que queimava os olhos e os pulmões das pessoas. O monóxido de carbono, que é a ligação de um carbono com o oxigênio, se ligava com a hemoglobina do sangue impedindo a oxigenação do corpo. O transporte fechou, os cidadãos não podiam respirar. Em 9 de dezembro, cerca de 4.000 pessoas haviam morrido e mais 150.000 hospitalizadas. Até as funerárias ficaram sem caixões. Nos meses seguintes, mais outras 8.000 pessoas morreram em consequência do nevoeiro. O que exatamente aconteceu? A poluição sempre estava presente em Londres na época. Ela vinha se agravando cada vez mais desde a primeira Revolução Industrial. Os nevoeiros também são naturais na região, mas eles duravam em média uns 2 dias e sumiam, mas dessa vez foi diferente. Em dezembro de 1952, uma frente fria chegou a Londres e fez com que as pessoas queimassem mais carvão que o normal. Londres era a maior cidade do mundo na época e utilizava carvão barato para tudo, desde gerar energia para alimentar as indústrias e casas, até aquecimento de casas de quase todos os seus 8 milhões de habitantes. O carvão de melhor qualidade era exportado devido a problemas econômicos pós-Segunda Guerra Mundial. Esse carvão barato era rico em enxofre, o que agravou muito o problema. O aumento da poluição do ar foi agravado por um anticiclone, causando uma inversão térmica e estagnando o ar frio sobre a cidade, prendendo a poluição próxima ao chão. Este evento levou o parlamento britânico a aprovar, 4 anos depois, a Lei do Ar Limpo de 1956, restringindo a queima de carvão em áreas urbanas e declarando uma série de zonas livres de fumo. O Grande Nevoeiro de 1952 ainda é considerado o pior evento de poluição atmosférica na história europeia. Mas o que fez este grande nevoeiro em particular tão mortal? A causa exata deste nevoeiro assassino permaneceu em grande parte desconhecida até novembro de 2016. Foi então que pesquisadores da Universidade de Texas, estudando a poluição atmosférica similar na China, descobriram informações que poderiam ter resolvido o maior mistério do grande nevoeiro. Embora seja verdade que a fumaça de carvão em si é nociva, há um processo químico específico que tornou este nevoeiro tão tóxico. O dióxido de enxofre da fumaça de carvão se transformou em ácido sulfúrico. E como isso aconteceu? O cientista sabe há muito tempo que a queima de carvão cria dióxido de enxofre, o qual reage com a água formando ácido sulfúrico. Mas eles descobriram que o dióxido de nitrogênio, outro subproduto da queima de carvão, também estava provavelmente em jogo no nevoeiro. Estes dois elementos podem se combinar para criar sulfatos, mas esse processo forma partículas ácidas que geralmente impedem que ele vá muito longe. Isso não é verdade quando você adiciona o nevoeiro. As grandes partículas de água no nevoeiro diluíram o ácido, dando os dois gases libertação para criar sulfatos. Então, quando o nevoeiro evaporou, o ácido ainda estava lá. Foi assim que o ácido sulfúrico foi capaz de cobrir Londres durante 5 dias. De acordo com o pesquisador Rennie Young da Universidade de Texas, se os governos reduzissem as emissões de óxido de nitrogênio e amônia, eles poderiam evitar esse processo de formação de sulfato no futuro. Sua esperança é que essas descobertas ajudem a países como a China a formar ideias sobre como melhorar a qualidade do ar. Como diz o velho ditado, aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. E as partículas gasosas nada mais é do que os gases e os vapores. Tem uma tabelinha que fica simples aí, caso eu tenha deixado passar alguma coisa. Mas por que eu estou fazendo toda essa volta, né, falando sobre essas partes da química? Porque nós precisamos entender como que esses produtos são para a gente poder escolher o melhor rótulo, né? As melhores informações para esse produto. Nós precisamos primeiro entender a química desse produto, né? Então nós temos uma tabela internacional, né? São dados internacionais, que isso acaba sempre se renovando no decorrer do tempo. Tem uma que é o pulo do gato, muito simples e disponível, tá? É aberto. Principalmente empresas que usam produtos químicos, ela sempre vai estar consultando essa tabela para verificar se todos os seus
as suas regras internas está conforme as normas, né? A melhor informação vai estar na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, FISPIQ, né? Pode mudar a pronúncia aí, né? Isso vai ser todos os dados importantes conforme as regras do produto químico, tá? Ele vai ser dividido entre partes e cada parte ele vai trazer uma informação importante, né? Informações do produto, né? E da empresa também tem que estar tudo bonitinho os dados, né? Número 2, identificação de perigos, né? Quais são os perigos que aquele produto pode oferecer a uma pessoa. 3, composição e informação sobre os ingredientes. Que tipo de elementos químicos possui naquele elemento químico, naquele material. Então, essa tabela, né? Na verdade não é a tabela, né? Esses dados vocês conseguem consultar do produto com o fabricante. Eu tenho aqui alguns exemplos muito interessantes que vai esclarecer um pouco esse tema, né? Nós temos aqui ácido fórmico, né? Nós temos aqui, ó, identificação do produto e empresa, todos os dados. Identificação de perigo, vai estar todas as informações sobre o produto, tá? Ele é perigoso no que? Produto corrosivo. Que tipo de efeitos esse produto pode oferecer? Né? Quais são os efeitos aos ambientes? Então nós temos sempre essas informações na tabela FISPIQ. 3, composição, né? Composições e informações sobre os ingredientes, né? Quais são as composições? Enxofre sólido, isso aqui é para o pessoal que trabalha na fábrica de fertilizantes, né? Nesse caso, o material é fornecido pela Petrobras, então a ficha é da Petrobras, com todos os dados, né? Identificação do produto e da empresa, identificação dos perigos, né? E algumas placas de sinalização que é usado, né? Temos o gás GLP também, a mesma coisa, ele vai trazer informações, tá? Inflamável e produto sob pressão, né? Então temos vários produtos, né? Óleo diesel S500, todos os dados. Emulsão asfáltica. Sulfeto. E para ficar um pouco mais interessante, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês aqui no caso do óleo diesel S500 da Petrobras, tá? Então nós temos aqui a primeira, segundo a norma, nós vamos ter aqui as divisões das informações, né? Primeiro, a identificação do produto da empresa. Segundo, identificações de perigo. Classificação de perigo do produto. Ele é um líquido inflamável, aí mostra toda a sua categoria. Ele tem poder de corrosão e irritação à pele. Ele traz várias informações sobre o produto. Tá? As placas de advertências também. Temos as frases de perigo. Palavras de advertência. Isso aqui são tudo regras, né, para você pegar, se você trabalha com esse tipo de produtos, para você identificar na sua empresa também tem que seguir essas regras, tá? 3, composição e informações sobre os ingredientes. Então vai estar trazendo todas as informações sobre o produto, no caso aqui vai ser o nosso óleo diesel, né? Óleo diesel automotivo. Número 4, medidas de primeiros socorros. O que devemos fazer quando inalamos, quando temos contato com a pele, contato com os olhos, ingestão acidental ou de propósito, né? Vai depender da intenção, né? Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios. 5, medidas de combate a incêndios.
Então aqui nós temos toda a orientação para o pessoal da brigada, né, para você sempre deixar a brigada ciente, caso tenha que efetuar um socorro ou efetuar um combate a incêndio, né? Então as informações como devemos atuar no caso do incêndio também traz nas normas, tá? A norma FISPIC, eita nome, viu? 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento. 7. Manuseio e armazenamento. Isso aqui é muito importante, né? No caso, se for guardar fracionado, tanque, algum tipo de reservatório. 8. Controle de exposição e proteção individual. Essa parte é extremamente importante porque é aqui onde vai estar trazendo as principais informações, que tipo de equipamentos devemos utilizar, qual é um EPI para um colaborador trabalhar com esse produto, proteção aos olhos, né? Óculos de segurança, se caso ali na parte de trabalho o óculos de segurança óculos de segurança será necessário caso tenha o risco ali de respingos, proteção da pele e do corpo, né? Luva de proteção, todos os dados da luva de proteção, proteção respiratória, também tem todos os dados aqui, propriedades físicas e químicas, número 9, isso aqui traz as temperaturas, né? Lembra que conversamos sobre temperatura de fulgor, temperatura de aqui, ó, temperatura de autoignição do diesel é maior ou igual a 225 graus Celsius. Ele já tem capacidade de pegar fogo, né, iniciar um incêndio caso tenha contato, né, com aquele triângulo do fogo e iniciar a reação química, né? Número 10, estabilidade e reatividade. 11, informações tá, nome complicado. 11. Informações toxicológicas. Eita, saiu. 12. Informações ecológicas. 13. Considerações sobre destinação final. Isso aqui é resto de produto, né? Onde vai fazer, como que vai fazer o descarte, essas coisas, orientações. 14. Informações sobre transporte, né? Tudo tem que ser informado, tem regras, né? Como que vai ter esse tipo de transporte. Uma curiosidade interessante. Quem já viu aqueles caminhões tanques transportando mercadorias, lembra aquele número que tem sempre numas placas laranjas? Tem regras para eles, tá? Se você vê o número 1202 ou 1202, vai ser óleo diesel, tá? Então, esse número ONU é um padrão para facilitar a identificação que tipo de produto químico aquele caminhão que tipo de produto químico aquele caminhão está transportando. 15. Informações sobre regulamentações. 16. Outras informações. E encerra a ficha da Petrobras aqui do seu óleo diesel S500, tá? Aqui ele possui 12 páginas. Então, pessoal, essa foi uma aula rapidinha, é só para começar o assunto, tá? Então, essa tabela, essa regra, né, da FISPIC é muito interessante, muito importante, todo produto químico tem que ter. Então, qualquer produto químico tem que ter essa ficha. E essa ficha também no seu rótulo. Parte das informações aqui vai estar no rótulo do produto. Mas eu vou estar passando um pouco mais de informações na próxima aula. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal. Até a próxima.